Senhor. Louvado e engrandecido é o teu nome, Pai. Obrigado pela tua santidade, Senhor. Obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua presença, tua doce e gloriosa presença. Estamos aqui mais um início de tarde, Senhor. Nessa sexta hora, nas 12 horas, Pai. Estamos aqui nessa hora, a hora do almoço, a hora que as famílias se reúnem ao redor da mesa, a hora que pessoas estão voltando do trabalho, fazendo seus lanches. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa os nossos irmãos. A hora que Jesus sentou no poço em Samaria e esperou aquela mulher chegar. Sim, Deus, para ministrar no coração daquela mulher. Pai, em nome do Senhor Jesus, esse é o nosso intuito, nosso interesse, o nosso coração está voltado para o Senhor. É isso que nós queremos, fazer a tua vontade. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ensinar as pessoas sobre a tua moral, sobre o teu coração, sobre a tua vontade. Sim, Deus, abre os olhos do nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor, abre a nossa mente, que nós possamos seguir, Senhor Deus, os teus passos, seguir os passos de Cristo. Sim, Deus, é isso que queremos, é isso que buscamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar Deus, querido, pela oportunidade que estivemos ontem à noite fazer uma live com os meus amigos, o pastor Haroldo Walker, amigo e pastor, meu pastor que pastoreia o meu coração, alguém muito abençoado, que cuida da gente, que traz diretivas corretas. Está com o Ângelo Basso também, precioso homem de Deus, escatologicamente falando, uma das pessoas muito pontuais nesses dias, talvez uma das mais pontuais na nossa nação nesses dias. Deixa eu tirar os comentários aqui, porque senão a gente não consegue conversar. Ok. Está com o Fábio Coelho também, precioso, homem de Deus, que tem uma diretiva profética muito aguçada. Está com o Judson, meu amigo de longas datas. Conheço o Judson desde 2000, 2001, 2002. Judson fez o casamento da minha filha mais velha. Foi pastor do meu genro. Então, foi muito forte ontem. E muito despertamento, né, que nós temos recebido nesses dias. E falando de igreja, querido, hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. A igreja, por muito tempo, ela foi muito ministerial, ela só trabalhava, mas ela perdeu o presbitério, ela perdeu a liderança, o governo da igreja, né? As igrejas mais antigas, as igrejas mais tradicionais, presbiterianas, batistas, okay? As próprias igrejas que fundamentaram os ensinos no nosso país, igreja batista, presbiteriana, metodistas, né? Igrejas que são consideradas tradicionais, são igrejas que têm um presbitério forte, uma liderança, mas algumas igrejas, muitas delas, não todas, claro, deixaram desejar no sentido que se diz ministério, no sentido do trabalho, no sentido da missão. Por outro lado, nós temos também igrejas pentecostais, né, da qual eu também faço parte, a igreja que tinha muito trabalho, muito serviço, muita obra social, muita missão, viajando o mundo, mas faltava o presbitério, o governo da igreja, a liderança. Então, por um lado, nós tínhamos igrejas ministeriais que não tinham um presbitério forte, e por outro lado, nós tínhamos igrejas presbiteriais que não tinham ministérios de serviço eficientes, eficazes, né? Porque ministério é serviço e presbitério é governo. Mas hoje eu vejo que Deus está ajustando isso em todos nós, né? Hoje não tem essa palavra, irmãos, a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Você é tradicional, você é pentecostal, você é integral, você é underground, o que é que você é? Irmãos, nós somos cristãos, servimos ao Senhor. As nossas movimentações, elas precisam sim de um presbitério forte, de uma liderança forte. A igreja não pode ser onde só um homem governa e todo mundo tem que obedecer, não. Tem que ter um presbitério, um governo, onde pessoas do governo têm o direito de falar, têm o direito de se expressar. Eu acredito muito no governo coletivo, porque o governo coletivo é o governo celestial. Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos nós. A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou é uma oração coletiva. Pai nosso, o pão é nosso,
né? O pecado é nosso. A Bíblia diz que se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Então veja bem, Deus está sempre nos induzindo, nos conduzindo ao coletivo. Então eu vejo que nesse tempo, a igreja que era só presbiterial, ela precisa ser ministerial também. E a igreja que é só ministerial, que só tem serviço, ela precisa de um governo presbiterial, de um governo coletivo. E eu louvo a Deus por isso. Essa é a minha visão, é o que eu entendo, né? Mevan trabalha assim no presbitério. Nós temos um presbitério de uma liderança que se reúne. Essa semana agora, inclusive sábado, a gente almoçou junto para conversar, só para conversar sobre os próximos passos. Temos uma equipe apostólica que dá movimento às ações, né? Temos a equipe pastoral que ajuda a apacentar o rebanho. Temos a equipe de obreiros que ajuda a trabalhar e a servir voluntariamente. E eu louvo a Deus por isso. Isso não são hierarquias, irmãos, simplesmente hierarquias de liderança. Quem é maior senta na maior cadeira. Não, não. Eu acredito que, claro, precisa ter, todo o exército precisa ter um comando. Mas eu vejo que isso tudo, essa pandemia, ela tá nos ensinando, é a pedagogia de Deus, né? É a pedagogia de Deus. O que está nascendo, irmão, ninguém vai conseguir impedir o que está nascendo. Amém? Não adianta, gente. Gente, não adianta. O que Deus está fazendo vai acontecer. Amém? O que Deus está fazendo vai acontecer. O que Deus quer vai acontecer. Amém? E no cenário que Deus governa, até Judas é importante. Judas era importante, Herodes era importante, Pilatos era importante, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então até coisas que você não está entendendo agora, que você diz, como é que você pode fazer isso, fazer aquilo, até coisas que você não está entendendo agora, irmãos. Estude sobre o avivamento da Rua Azusa, para você ver, era essa confusão. Estados Unidos vivia um caos, era uma confusão, era uma apostasia. Amém? E homens se reuniram para orar. Poucas pessoas, 4, 5 pessoas se reuniram para orar numa casa. E deu o que deu. Nasceu a igreja pentecostal. Então deixa eu te falar uma coisa. Movimentos como o de Wesley, né, em Londres, era um tempo que o país estava no caos. A boca rota, e sempre Deus levantou um legislador, um homem que induzia, que ministrava nas regiões celestiais. Então fica tranquilo, todo esse pandemônio que está acontecendo, né? Esse pânico que para mim sim, é uma indução, é uma influência do Deus Pan, do pânico. Pan vem de pânico, pânico vem de Pan, né? Traz todo esse desespero, esse pânico nas nações. Ontem em Curitiba, que terrível, gente nas ruas, quebrando tudo. Irmão, sempre que o caos se instalou, era o cenário para um avivamento. Então, tudo isso é muito difícil de falar, mas era a verdade. Então não adianta. O que está nascendo, ninguém vai impedir que nasça. Ninguém vai impedir. Deus está fazendo. Isso não tem a ver com um presidente, não tem a ver com um partido político. Isso tem a ver com o que Deus está fazendo. Pastor, o senhor está dizendo que que Bolsonaro é de Deus, que o Congresso é de Deus, que o STF é de Deus. Irmão, quando Deus governa, tudo é de Deus. Amém? Descansa, fica tranquilo, deixa Deus trabalhar. Vamos ser sóbrios. Irmãos, as parteiras do Egito, deixa eu ler esse texto para você. Deixa eu ler esse texto para você, está em Êxodo, capítulo 1. Capítulo 1. Deixa eu ler aqui para você. Êxodo capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó: o rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá, Sifra e Puá: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, se for menino, matai-o, mas se for filha, então que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz aos seus filhos, antes que as parteiras cheguem a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhe constituiu família.
Deus a constituiu família. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui para você, sobre Sifrá e Puá, né? Fala de luz, fala de brilho. Sifrá, Puá significa brilho, significa luz. Essas mulheres eram parteiras. E o faraó chamou a ela e disse assim, olha, quando nasceu o menino, vocês matem. O faraó estava debaixo de uma influência satânica de matar os meninos. Todas as vezes que Satanás ataca os meninos é porque Deus está levantando libertadores. Herodes também mandou matar os meninos bem na época que Jesus nasceu. Porque o diabo não sabe o que Deus vai fazer, mas pelo movimento da terra, ele sabe que vai acontecer algo divino. Então fique tranquilo. Amém? Nossos filhos não vão se perder. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que Deus está levantando Moisés, tirado das águas. Amém? Deus está levantando, sim, está levantando salvadores, homens que vão ser libertadores. Salvador é um só, mas libertadores. Então o faraó chamou Sifrá e Puá e disse, olha, mate os meninos. Elas disseram, puxa vida, tem que matar os meninos. Mas a Bíblia diz que elas saíram dali e temeram ao Senhor. Então a minha pergunta, elas desobedeceram a lei ou não desobedeceram a lei? Irmãos, quando os homens estão debaixo de leis satânicas, elas desobedeciam porque era uma lei que ia contra os princípios de Deus. Como é que você vai obedecer uma lei que manda matar as crianças, que manda matar os meninos? Como? Elas não obedeceram. Então elas estavam em desobediência se elas não obedeceram. A lei de Deus é moral. Muitos homens criam leis para prejudicar o andamento, para desinstituir as próximas gerações, para destruir a casa, destruir a família, destruir o lar. Sim, elas desobedeceram a lei. Aí você diz, não, mas eu tenho que obedecer às autoridades. Obedecer às autoridades, sim. Sim. Mas, e se as autoridades estão trabalhando contra os princípios de Deus, contra as crianças, contra os casamentos, contra a moralidade de Deus? Então quem você vai obedecer? Aí eu cito um versículo para você, importa obedecer a Deus do que aos homens. Ah, mas daí eles vão matar a gente, vão prender. Aí a perseguição. Amém? É isso que a igreja vai viver nos próximos anos, nos próximos dias, porque ela vai lutar contra a moral, contra a imoralidade, perdão. Ela vai lutar contra a imoralidade dos homens. Sim. Aí tem gente que entra aqui na internet e diz, pastor, não se mete com política. Isso não é política, meu amigo. Isso é defender a moral, é defender a família. Amém? Eu estou aqui todos os dias ao meio-dia tentando abrir seus olhos. Aí as pessoas dizem, o pastor é 17, o pastor é Bolsonaro, o pastor... Irmãos, eu sou pela moral. Amém? Se o homem for imoral, amém? Deus vai tratar dele. Se o STF é imoral, se o Congresso é imoral, se o presidente é imoral, Deus tem um tratamento para os imorais. O nosso trabalho como igreja é pregar a moralidade de Deus. Amém? Irmãos, eu não ando de tiracol com ninguém. Mas eu amo as autoridades, todas elas. Como eu disse, já vou dizer de novo, eu sempre orei pelo presidente quando era o senhor Inácio Lula da Silva, o Lula. Eu sempre orei quando era a senhora Dilma, sempre orei quando era Temer, sempre orei quando era outros presidentes, e agora estou orando, como sempre oro por todos, como estou orando pelo senhor Jair Bolsonaro. Senhor presidente. Então isso não me faz, amém? Isso não me faz. A pessoa diz assim, o pastor fica puxando, perdão da palavra pejorativa, puxando o saco do presidente. Não, irmãos. Eu estou orando por todos os governos. Amém? Orando por todos os governos. Agora, a minha discordância não pode ser criminalizada só porque você pensa de outra forma. Mas prega a Bíblia. Mas eu estou pregando Bíblia, irmãos. Eu estou pregando a Bíblia. O que você acha que Moisés entrou no palácio e disse para Faraó, deixa meu povo ir para que me sirva? Porque Davi foi perseguido por Saul. Por que José foi preso na casa de Potifar? Porque quando você luta pela moralidade, você é perseguido, meu irmão. Tem problema, pode bater, eu fui feito para apanhar. Agora nós vamos lutar sim pela moralidade. Amém?
Embora eu entendo que até essa imoralidade ela contribui para o cenário que Deus está formando, para a formação, sim, para o cenário, para estruturar a vinda do anticristo, para estruturar também a volta de Jesus, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. Amém? Então, faz parte. Então as parteiras do Egito, elas desobedeciam à lei de Faraó, porque elas precisavam temer a Deus. Elas precisavam obedecer à lei de Deus. Elas desobedeciam porque era uma lei que ia contra os princípios de Deus. A igreja primitiva, ela tinha base bíblica para desobedecer à lei dos homens. Tinha ou não tinha? Mas ela não tinha base bíblica para ser insubmissa. Então eu sou submisso às autoridades, fazendo elas certas ou não. Agora, eu não tenho uma submissão cega. A submissão não é cega. Eu me submeto às autoridades. Se um guarda rodoviário me parar e me multar, eu vou ter que pagar a multa. Agora, se ele tentar me persuadir para ganhar um dinheiro, mas eu vou processá-lo mesmo. Por quê? Porque ele está usando da sua autoridade para me extorquir. E aí você diz que isso tem que obedecer às autoridades? Não, peraí. Se ele está tentando ser injusto comigo, peraí, eu vou dizer para ele, o senhor está sendo injusto. Eu já falei isso para um guarda uma vez que me parou e queria tirar dinheiro de mim. Eu disse, o senhor está sendo injusto, o senhor está usando da sua... eu posso multar, o senhor pode me prender, mas isso não vai mudar o meu caráter. Eu disse, eu vou multar o senhor. Ele disse, pode multar. Eu quero pagar a multa, agora dinheiro para o senhor eu não vou dar. O senhor... E ele disse, então eu posso lhe prender, sabe? Eu digo, por favor, me prenda então. Agora, mudar a minha moral, o senhor não vai, ué. Porque é um guarda rodoviário, eu obedeço, sou submisso, mas não uma submissão cega. Amém? Você está me entendendo? Mas não uma submissão cega. A igreja primitiva, ela tinha base para desobedecer a lei dos homens, mas ela não tinha base para ser insubmissa. Por isso ela morria martirizada. Por que eles morriam martirizados? Porque eles não eram submissos. Por que eu estou falando isso? Porque, querido, Deus tem uma missão para a igreja. Tem gente que diz assim, Micael, Deus deu uma missão para mim. Deus não deu uma missão para você. Deus deu você para a missão. Deus não deu um chamado para você. Deus deu você para o chamado. A missão é de Deus. A missão não é sua. A missão é de Deus. Ah, pastor, Deus me deu uma missão. Não. A missão é dele. Ele pegou você e deu você para cumprir a missão dele. Amém? Quando diz lá, deixa eu ler um texto aqui com você, 2 Pedro. Uau. É forte, irmão. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem não tem, critica. Glória a Deus. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade? O Senhor está dizendo o seguinte, já que vocês vão passar por isso, que pessoas que você não deve ser em santidade e devoção? Santidade e devoção, querido. Santidade não é você só subir no monte, orar e jejuar. Santidade não é você só ir para a igreja, fazer as suas campanhas, as suas correntes de prosperidade. Sabe o que é santidade? Santidade é você defender a moral de Deus com a sua vida. Está disposto a morrer por isso? Você está disposto a morrer por isso? Amém? Você está disposto a morrer por isso? Eu pergunto. Você está disposto a viver por isso? Então, querido, como é que é o meu comportamento nesses dias? Está aqui, santidade e devoção, versículo 12 de 2 Pedro, capítulo 3. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Então, o que é que você está fazendo, pastor? Aguardando e desejando. Aguardando, mas pedindo. Vem logo, Senhor. Vem logo com a tua glória. Deus tem uma missão, querido. E a igreja que está entendendo a missão de Deus... A missão de Deus não é só dentro de 4 paredes, dentro de um templo. Por isso Deus fechou o templo. Ok? A missão de Deus é influenciar
as pessoas em todas as áreas da sua vida. Deus tem uma missão e deu a igreja para cumprir esta missão. Deus não deu uma missão para a igreja, Ele deu a igreja para a missão. Deus me deu para a sua terra. Então, nesse dia, irmãos, o que identifica a igreja que está na areia e o que identifica a igreja que está na rocha? O que é que identifica? Quer achar a igreja forte e a igreja fraca? Está aqui. Mateus capítulo 7. Aqui fala dessa igreja. Mateus 7, 24 diz assim, ó: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre onde? Sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiravam da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como escriba. Ele ensinava como quem tem autoridade. Então, o que é que identifica a minha casa? O que é que identifica a minha casa? Se ela está na areia ou se ela está na rocha, gente? É a tempestade, é o vento que soprou. O que identifica a minha casa é isso aqui, ó. A chuva, os rios e os ventos. As chuvas desceram, os rios transbordaram e o vento soprou. E isso identifica se a minha casa está na areia ou está na rocha. A casa que está na rocha, ela não vai ser isenta da tempestade. A casa que está na rocha, ela não vai ser isenta do transbordar dos rios, nem da descida da chuva. A casa que está na rocha, ela só vai permanecer quando isso tudo acontecer. Então, o que me identifica como a casa da areia ou a casa da rocha é a tempestade. Então, a tempestade está identificando muitas casas nesses dias. As casas que estão só em movimentos, irmãos, elas não estão suportando. Então, o que eu devo fazer, pastor? Arrependimento. Eu preciso me arrepender. Irmãos, eu estou aqui nesse quarto desde o dia 15 de março. Estou aqui nesse quarto diariamente. Diariamente. Eu sempre estive aqui, aqui é o meu lugar. Eu estou aqui diariamente orando, lendo, alguns dias jejuando, alguns dias sentado aqui. Às vezes a minha esposa vem aqui com um café e diz: amor, sai um pouquinho. Eu digo: amor, eu preciso me preparar para esses dias. Aí ela vem e fica aqui comigo. Às vezes até as netas entram aqui para brincar comigo, quando elas vêm nos visitar. Por quê? Porque eu sou santo? Não, eu sei que Deus está nos preparando para algo, irmãos. Amém? Não adianta alimentar a expectativa de vida, se não alimentar a expectativa na vida. Eu não quero aumentar minha expectativa de vida, eu quero aumentar minha expectativa na minha vida, né? A obediência, ela custa caro, irmãos. Só tem uma coisa, gente, Micael, Israel, só tem uma coisa que custa mais caro que a obediência. É a desobediência. A obediência custa caro. E a única coisa que custa mais caro que a obediência é a desobediência. Por quê? Porque a obediência você consegue pagar. Você consegue cumprir. Porque Deus não vai pedir uma coisa que você não pode fazer. Você acha que Deus vai pedir algo quando Ele diz ser de santo porque eu sou santo? Porque Ele sabe que você pode se preparar. Se Ele diz ser de perfeito porque eu sou perfeito, Ele não está buscando perfeição em você. Ele está buscando companhia. Ele diz: ser de perfeito porque eu sou perfeito. Quando ele chama você para ser perfeito, ele não está dizendo que você deve ser perfeito. Ele está dizendo: se você ficar com ele, ele diz: ser de perfeito porque eu sou perfeito. Porque a perfeição dele cobre toda a sua imperfeição, toda a minha imperfeição. Então, a obediência, só tem uma coisa que é mais caro que a obediência: é a desobediência. Porque a obediência você ainda consegue cumprir. Deus não vai pedir uma coisa que você não pode fazer. Mas a desobediência você está sempre devendo, irmão. O diabo tem sempre uma promissória na mão dele contra você. Cada vez que você desobedece, que você engana, que você mente, que você trai, que você manipula,
que você argumenta, você tem que estar sempre criando um outro caminho para manter aquilo que você falou. Amém, querido? Desmonta tudo, deixa o rio subir, deixa essa água subir, deixa desmontar essa casa sobre a areia, meu irmão. Vamos construir uma casa sobre a rocha chamada igreja. Amém? A eclésia de Deus. Os governos precisam dos favores da igreja. A igreja não precisa do favor do governo, não, irmão. A igreja não precisa do dinheiro do governo. Amém? Nós temos aqui em Itajaí vários projetos sociais, a gente não usa um dinheiro público. A gente não usa dinheiro público, a gente usa dinheiro aqui, ó, dos livros, dos materiais, né, das ofertas que os irmãos dão. Que tem gente que nem conhece a gente, dá oferta nas contas da igreja. Eu não uso dinheiro público para nada. Nós temos aqui vários projetos sociais que cuidam de crianças, cuidam de adolescentes, cuidam de mulheres que os maridos estão presos, dá comida para morador de rua, e a gente não usa dinheiro público. Para quê? Porque, irmãos, eu não posso comprometer a minha profecia. Irmão, eu não posso. Deixa eu te contar uma coisa séria. Isso é sério que eu vou te falar agora. Os profetas não podem ser íntimos dos reis. Uau. Pegou? Os profetas nunca foram íntimos dos reis. Teve um profeta na Bíblia chamado Natã, e ele ficou tão íntimo de Davi, que Davi disse, Deus falou comigo para me fazer uma casa. Ele disse, é de Deus, é benção, glória a Deus. Quando ele está saindo, Deus diz, Natã, não é meu não, eu não quero que ele faça uma casa para mim. Porque Natã ficou tão íntimo de Davi que concordou com ele quando Deus não tinha falado nada. Então eu vou te falar uma coisa, nós somos amigos dos reis. Eu oro pelo meu prefeito aqui, o prefeito da nossa cidade, abraço, encontro ele às vezes na rua, abraço ele, de vez em quando eu vou orar por ele, né? Não conheço ainda o governador do estado aqui, nosso governador chamado Moisés, não conheço, né? Conheço os governantes, alguns governantes do Brasil, conheço o presidente, mas assim, eu não sou íntimo deles, eu amo eles, trabalho, sirvo esses irmãos, mas eu não sou íntimo. Por quê? Porque nada pode comprometer a profecia, meu irmão. Natã ficou tão íntimo de Davi que quando Davi disse, vou fazer uma casa, ele disse, é de Deus, glória a Deus, faz mesmo, Deus é contigo. Deus falou, volta lá, Natã, não faz não, faz a casa não, que eu não mandei fazer nada não. Amém? Não mandei fazer nada não. Por isso, irmãos, os profetas não podem comprometer a sua profecia. Amém? Por isso, os profetas desses dias, eu estou preparando uma palavra para falar no Café de Pastores sábado, irmão, vai te pegar. Vai te pegar. Estou falando sobre Daniel. Vou falar sobre Daniel. Irmão, a Babilônia não estava na mão de Nabucodonosor, ela estava na mão de Daniel. A Babilônia não estava na mão de Dario, estava na mão de Belsazar. Quando Deus começar a escrever nas paredes, vai precisar dos Daniéis para decifrar, viu? E os profetas que são muito íntimos dos reis, eles vão sempre manipular as escrituras. Então profetas não podem ser muito íntimos dos reis. Os profetas precisam estar no lugar, amar os reis, precisar dar a vida por eles. Mas os profetas precisam ser íntimos de Deus. Porque eles profetizam e correm para o deserto. Correm para os montes. Você está me entendendo, querido? Você está me entendendo? Amar é uma coisa, gente. Acorda, você precisa amar todo mundo. Amar, servir, eu sirvo, sim. Eu sirvo. Se os governos parassem para ouvir os profetas, eles não fariam tantas besteiras. Se os governos parassem, se os governantes, sim, se os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, secretários, governantes, senadores, deputados federais, presidentes, senadores, se ministros ouvissem mais a Deus, não fariam tantas coisas por interesses pessoais. Por isso, muitas vezes, Deus se cala, porque Deus, quando não é consultado, Ele deixa você ir. Ele vai entregando você às suas próprias paixões. Mas chega uma hora, irmão, que a água bate no teto. Chega uma hora que a água sobe. Aí a casa vai cair. A casa que está na areia vai cair. A casa que está na rocha, ela vai permanecer. Isso é bíblico e não tem como mudar isso, querido. Agora, profetas que me ouçam, que me ouvam, não. Profetas que me ouvem, não profetize por dinheiro. Não profetize por favores. Não profetize porque você é amigo do rei. Amém? Não facilita, não. Amém? Deus falou o seguinte para Elias, unge
Eliseu profeta em teu lugar. Unge Jeú, né, profeta em Israel, e unge Hazael, profeta na Síria. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Você pode escapar da espada de um rei, mas da espada de um profeta, você não escapa. Profetas de Deus. Amém? Deixa eu marcar isso. Ei, espada do profeta. Depois eu vou pregar sobre isso. Pronto. Pegou isso no seu espírito? Pegou isso então? Então é isso, meu irmão. Nós precisamos entender isso. Todos os profetas, eles têm uma palavra para os governos, têm uma palavra para o povo e têm uma palavra para a igreja. Amém? A palavra para os governos é uma, para o povo é outra, para a igreja é outra. A promessa que Deus tem para a igreja não é a mesma promessa que Deus tem para os povos. Não, não é. Amém? A igreja ela tem uma palavra específica nesses dias. Então nós precisamos estar aqui entendendo isso. Então não me tenha por o pastor Luiz está falando. Irmão, eu estou falando que Deus está... O que eu estou entendendo. Se eu estiver errado, me corrijam. E não tem problema, pode falar à vontade. Agora, volto a dizer. Os profetas não eram íntimos dos reis. Todo profeta que ficou muito íntimo do rei, né? A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias teve que morrer para ir... Deixa eu marcar isso aqui. O bom é que... O bom é que a palavra vai vir da hora que a gente vai pregando. Né? Uzias teve que morrer. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías disse, eu vi o Senhor. Isaías era primo de Uzias. Amém? A influência dele, do governo, teve que morrer nele para que ele pudesse ver o Senhor. Você está me entendendo? Então, eu não estou dizendo que você não deve orar pelos governos, que você não deve chorar por eles, que você não deve estender as mãos, que você não deve amá-los, colocá-los no colo se preciso, morrer por eles se preciso. Mas os profetas não são íntimos dos reis. Amém? Profetas não são íntimos dos reis. Os profetas, eles estavam ali para corrigir os cursos dos reis. Então, querido, nós precisamos entender isso. Amém? Entenda isso. Ah, pastor, mas está difícil esses dias, o poço está secando. Olha, meu irmão, se o poço está secando, não cabe outro. Aprofunde mais esse, aprofunde mais isso que Deus te deu. Mexa mais aí dentro, vai mais para fundo. Amém? Às vezes você está equivocado. Às vezes você está procurando a pessoa certa. Às vezes é muito melhor ser a pessoa certa do que procurar a pessoa certa. Você quer achar a pessoa certa para governar, quer achar a pessoa certa para isso, quer achar a pessoa certa para aquilo. Seja você a pessoa certa no ambiente que Deus te colocou. Né? Alguém me falou esses dias sobre casamento. Alguém veio me consultar. Pastor, o que o senhor acha? Você tem que achar a pessoa certa. Eu disse, não, você tem que ser a pessoa certa. Porque uma pessoa certa consegue tocar o coração de alguém, que mesmo que esteja errado. Se você é a pessoa certa, pare de procurar a pessoa certa. Seja você a pessoa certa. Uau, uau, uau. Amém? Deus está derramando da sua glória, meu irmão. Olha, o derramar de Deus é coletivo, mas o absorver é individual. Deus derrama sobre toda a carne. Agora tem carne que absorve, tem carne que não. Amém? Então, o derramar é coletivo, mas o absorver é individual. Então preste atenção no que o Senhor está fazendo nesses dias, o que o Senhor está falando nesses dias. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Vamos pegar um outro viés aqui. Apocalipse capítulo 14. Uau, 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 uau. Apocalipse já fica todo mundo, oh meu Deus, Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. E o versículo de número 6 diz assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória,
porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Uau, uau, uau. Esse livrinho aqui, do Evangelho Eterno, eu falo um pouco sobre isso. Vou só passar um pouquinho aqui por cima, mas depois, se puder, adquirir esse livrinho aqui. Gostaria de dar para vocês todos, mas não consigo. O Evangelho Eterno pregado pelos anjos. Olha isso, que coisa linda. Por que eu preciso entender sobre o Evangelho Eterno? Se eu não entender sobre o Evangelho Eterno, eu não irei às nações pregar sobre Jesus. Eu preciso entender o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é o Evangelho de Deus. Como o Evangelho de Deus? Tem Evangelho de Deus? Meu irmão, o Evangelho é de Deus. O Evangelho do reino é o Evangelho de Jesus. O Jesus veio trazer o seu reino, o reino do Pai. E o Evangelho da graça é o Evangelho que o Espírito Santo deixou claro para a gente. Então não subestime a graça, o reino e o eterno. Eu falo um pouco nesses livros aqui. Não estou querendo vender livro para você não, mas para você saber. O Sacerdócio, Igreja e Reino e Sacerdócio, Igreja e Reino, volume 2. Irmãos, e se você ler Salmo 15, deixa eu ler aqui para você, você vai entender um pouquinho sobre o Evangelho Eterno. Salmo 15 é uma expressão muito linda. Olha o que diz o Salmo 15. Deixa eu ler com você. Hoje eu estou tão assim, down. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem morará? Salmo de Davi. Davi está perguntando ao Senhor, quem subirá, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Aí ele mesmo responde pelo Espírito. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos é repróbrio e desprezado, ou seja, ele despreza o mal, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, não muda sua conduta. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Isso é o Evangelho Eterno. Como é isso, pastor? Não tem que aceitar Jesus para ir para o céu? Tem. E aquela tribo? E aquele povo? E aquele povo que nunca ouviu falar de Jesus? Eu estive, ano retrasado, eu estive em Moçambique. Eu estive num lugar neutro lá em Moçambique, num lugar terrível. Eu, Felipe Vilela, que coordena o trabalho da África, e mais alguns irmãos. Nós tivemos em lugares, o Felipe teve em lugares, ele tem isso gravado em vídeo, de pessoas, você conhece Jesus? Não, quem é Jesus? Não sabe quem é Jesus. Nós estávamos lá pregando. E a pessoa que não conhece Jesus, pastor, ela não vai ser salva. Porque a Bíblia diz que quem crê no Senhor tem que ser batizado e será salvo. Quem não crê não vai ser salvo. Você acha que o amor de Deus, como Deus vai julgar uma pessoa que não aceitou Jesus? Porque nunca ouviu falar dele. Convém que o Evangelho... Agora veja bem, a Bíblia diz que o Evangelho vai ser pregado em todos os povos, nações e línguas. Então virá o fim. Então acredito ainda que o Evangelho, todo mundo vai ter condição de chegar no Evangelho. Mas vamos dizer, vamos usar aqui, eu não quero afirmar para não criar uma doutrina, mas vamos dizer que aquela pessoa lá na Conchichina, ela não tem acesso a Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, vive ainda de uma maneira primitiva. Como que ela vai ser salva? Ela vai ser salva por isso aqui. Quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Aí o Senhor diz, aquele que anda em sinceridade. Isso é o testemunho interior. Quer saber? Você não precisa estar sentado numa igreja para ter isso aqui na sua vida. Você não precisa estar sentado numa igreja para ter sinceridade de coração. Você não precisa ser um pseudo-evangélico, porque tem... Não vou falar não. Tem evangélico, irmão, que não vale a comida que come.
Por quê? Porque denigre a imagem do Senhor. Vende o produto, vende Deus, vende a unção, negocia os favores de Deus para os seus próprios interesses, usa o dom para o benefício próprio. Pessoas vão ser julgadas, pessoas que não tiveram acesso a Jesus. Leia o Salmo 15, estude o Salmo 15. Davi pergunta: quem subirá ao teu monte? Quem morará no teu santo lugar? Aí Deus responde: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos é réprobo e desprezado, ou seja, despreza o mal, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, não muda a sua conduta. Aquele que não empresta o seu dinheiro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas não será abalado. Não, pastor, tá amarrado, tem que aceitar Jesus. Eu sei que tem. Mas aquela, vamos dizer, aquela família, aquele lugar, aquela cidade que não teve acesso. Aquele lugar que não teve acesso. Quando você tem acesso, Deus manda chamar a igreja. Lembra quando Cornélio aceitou? A Bíblia diz que Cornélio era temente e fazia o quê? E dava esmolas. Temente a Deus e se livrava do mal e dava esmolas. Deus fez o quê? Um anjo apareceu para ele e disse: manda chamar a igreja, manda chamar Pedro, Pedro vai te discipular. Mas tem gente que não vai ter acesso a isso. Como que ele vai ser salvo? Pela sua própria consciência, pelo seu testemunho interior, irmão. O testemunho de Deus, o testemunho de Deus dentro dele. A lei inerente da graça, aquilo que está ligado com a sua natureza, aquilo que é inseparável do homem, aquilo que está unido à sua criação, amém? Aquilo que está unido está aí dentro. Todo ser busca um Deus. Até o ateu que não acredita em Deus, ele acredita nele. O Deus dele é ele mesmo. Mas todos estão atrás de um ser superior. Então todos têm um testemunho vivo aí dentro. Romanos capítulo 2. Não, eu não vou conseguir falar tudo aqui nesses minutos que faltam. Você precisa ler esse livrinho aqui, o Evangelho Eterno. Oh. Aí diz: tá pregando heresia. Não tô, não. Sou bíblico. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, né? Quem confessar com a sua boca e crer no seu coração será salvo. Eu vivo graça, irmão. Eu vivo cruz. Eu vivo salvação. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu creio nisso, ponto final. Mas eu também creio que talvez pessoas não terão acesso a isso. Eu espero que tenha. Talvez a internet vai ser colocada no mundo inteiro, né? Já pensou o índiozinho o irmão lá no meio do nada. Índios que não têm acesso à internet, né? No Brasil todo mundo já tem, mas tem lugares, eu já tive lugares que pessoas não conheciam Jesus. Eu sentei para falar de Jesus no meu idioma, com tradutores, eles não sabiam quem era Jesus. Nós já tivemos em lugares assim no mundo. Eu espero que o Evangelho alcance todos. Mas se o Evangelho não alcançar a todos, eu acredito, e aí você me julga, que o Deus que eu sirvo, o Deus de amor, que soprou o seu espírito na vida do homem, ele vai julgar esse homem pela sua consciência, pelo seu coração. Aquele que de coração fala a verdade, que é sincero, que não muda a sua conduta, que sabe o que é bom. Olha o que diz Romanos capítulo 2. Isso, essa mensagem vai dar o que falar depois. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14 diz assim. Romanos 2,14. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Está entendendo? Ele está dizendo o seguinte, eu vou ler uma tradução diferente. Romanos 2, o quê? Vou ler uma tradução diferente. Você pegar essa palavra aqui, Romanos 2,14. Romanos 2,14 diz assim, até mesmo os gentios que não têm lei escritas, quando obedecem a ela, instintivamente mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração,
pois sua consciência e seus pensamentos os acusam, ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, Israel? Até mesmo quem não ouviu falar de Jesus, Jesus ainda é o modelo para ele. Até mesmo quem não ouviu falar de Jesus. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Jesus Cristo, de acordo com as boas novas que anuncio. Olha o que Paulo está dizendo, que até os gentios que não têm lei, quando praticam as coisas boas, eles vivem a lei, porque a lei está escrita no seu coração. Eu vou ler agora a minha tradução. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo as lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, ou seja, Jesus é o modelo, segundo o meu evangelho. Meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. Dentro de nós existe um testemunho de Deus, e eles servem de lei para si mesmo. Dentro de nós tem um testemunho de Deus que serve de lei para si mesmo. Jeremias 31, lê Jeremias 31 comigo. Vamos lá. Eita, amanhã eu vou ter que terminar isso. Você volta para cá amanhã? Volta. Para não ficar assim voando, daqui a pouco, pregou heresia. Não estou pregando heresia, não estou pregando Bíblia. Aleluia. Jeremias 31, versículo 31. Diz o quê? Até o 34. Vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará mais alguém o seu próximo, nem a alguém a seu irmão, dizendo: conhecereis ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, diz o Senhor, pois lhe perdoarei as suas maldades e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Louvado seja Deus. Existe uma lei aí dentro de você, uma lei que está no seu coração, que Deus colocou no seu coração. Amém? Eu volto a repetir. Irmãos, olha o que diz o Evangelho de Jesus. O que é que Jesus veio fazer? Jesus veio deixar o modelo. O modelo é Jesus. Por isso que sem Jesus ninguém vai ao Pai. Se com tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E a nossa vontade é que o Evangelho seja pregado. Por isso eu tenho que pregar o Evangelho a todo mundo. Por isso eu preciso ir às nações falar isso. Porque aquela pessoa boa, ela precisa ouvir que ela tem um modelo a seguir. Aquela pessoa boa, ela precisa saber que ela tem um modelo a seguir, né? Jesus, Deus colocou o testemunho. Jesus, o Evangelho de Jesus é o aferidor de medida. Ele medirá as intenções do coração do homem. Isso é o nosso testemunho interior. O que é que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11? Que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então aqui dentro, mesmo que você não vá na igreja, mesmo que você não seja pseudo-cristão, mesmo que você não seja um cristão evangélico, um cristão católico, mas você sabe o que é bom e o que é mal. Então tira os seus interesses da frente e coloque a vontade de Deus. A vontade de Deus é que importa, obedecer é tudo, irmãos. Vamos ler Romanos de novo. Romanos é sobrenatural. Romanos 1, versículo... Versículo 1. Romanos 1, versículo 1 diz assim, ó: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Para o Evangelho de quem? De Deus. De Deus. É a consciência que Deus colocou aí dentro. Amém? Agora o versículo 9, Paulo continua dizendo, ele diz assim, ó: Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. Quem tem dois evangélicos? Ou dois evangelhos, pastor? Não, tem um evangelho só. Ninguém pode pregar outro evangelho, senão seria anátema, como diz em Gálatas. Mas o evangelho de Jesus, para que é? É para reposicionar você em Deus.
Romanos 1,19. Visto que o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que elas são inescrutáveis. O que Deus se pode conhecer é manifesto pelo quê? Pela manifestação das coisas que foram criadas. O Evangelho de Deus se manifesta. Jesus morreu na cruz para me reposicionar em Deus, para a bondade de Deus que vive dentro de mim, a eternidade está dentro de mim, o favor de Deus está dentro de mim, o Espírito de Deus está dentro. Amém? Então Jesus veio trazer um modelo de humano, Jesus veio mostrar, disse, ó Luiz, por mim, se você seguir esse modelo aqui, eu sou o modelo exato, a medida exata do que Deus quer de você. Então eu sou a medida exata. Você tem um testemunho aí no seu interior que fala para você ser bom, que fala para você ser justo, que fala para você ser imparcial, que fala para você ser correto. E o modelo é esse homem aqui, ó. O testemunho está aqui, foi eu que coloquei pelo meu espírito, mas o modelo é esse homem. Então viva como esse homem, para que o que você vive no seu interior se encontre com a vida de Cristo. É manifesto pela manifestação das coisas que foram criadas, o que Deus se pode conhecer. O que é que de Deus se pode conhecer? O que é que a Bíblia diz em Salmo 19? Que os céus fazem o quê? Proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse é o testemunho de Deus dentro de nós, de que alguém fez aquilo que eu estou contemplando. Esse é o testemunho do meu espírito. E todos os povos do mundo têm esse testemunho de Deus. Mesmo aqueles que não encontraram Jesus ainda, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho de Cristo, mas todos os povos do mundo têm esse testemunho de Deus, porque todos os povos têm o Espírito. O pneuma, amém? O pneuma foi liberado para todos. Deus soprou o seu espírito. O ar que Deus soprou, todo ser humano tem. Então, acredita-se que todo ser humano tem a natureza de Deus, foi criado por Deus. Então todos os povos, mesmo não sendo cristãos, mesmo não conhecendo Jesus, e todos os povos do mundo têm esse testemunho do que Deus, porque todos os povos têm o Espírito. A criação aponta para o Criador, a criação aponta para um Criador, e cada povo da terra deu um nome para o seu Deus. Um chama de Alá, o outro chama de... do que mais? De Deus. O outro chama de Jeová. Todos os povos da terra têm um Deus. E cabe agora a nós, ir nesses povos, dizer quem é o Deus verdadeiro. Dizer assim, esse Deus que você busca. Foi isso que Paulo fez em Atenas. Paulo disse, esse Deus, essa estátua de um Deus desconhecido aqui que vocês não sabem quem é o meu Deus. Qual é o trabalho da igreja então? Por que Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Porque toda criatura tem um Deus. Porque eles contemplam a criação, por isso que as pessoas adoram o sol, adoram árvores, adoram animais. Adora vaca, na Índia adora vaca, adora rato. Por quê? Porque todos buscam um Deus. E cabe a nós e dizer para os povos o nome do verdadeiro Deus que tudo criou. Aleluia. Adonai, Elohim. Cabe a nós e dizer, por isso que eu preciso entender o Evangelho eterno. Eu não estou indo lá aplicar uma religião nas pessoas. Eu não estou indo lá abrir uma igreja só para eles virem congregar comigo, não. Eu estou indo lá dizer para você, o testemunho que você tem aí no seu interior, essa vontade que você tem de ajudar, de fazer o bem, ela vem de um Deus. E esse mal que você luta contra ele, precisa ser tirado de você. Então, por que nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Porque todos precisam saber quem é o verdadeiro Deus. Por isso nós precisamos evangelizar os povos. Não estamos levando uma nova religião, e sim ajudar a desvendar os mistérios ocultos de Deus. Devemos ensinar os povos a temer e dar glória ao verdadeiro Deus. Eu quero terminar aqui. Vou terminar aqui porque amanhã eu vou continuar. Amém? O Evangelho eterno de Deus.
Você precisa meditar. Medite em Romanos. Medite em Romanos. Eu não estou pregando dois evangelhos. Jesus falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Toda religião tem um Deus. Mas nós precisamos levar Jesus para mostrar o Filho. Porque mostrar o Filho, eles vão ver o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Amém? Então, muitas pessoas fazem muitas coisas boas na terra sem servir o verdadeiro Deus. E quando nós vamos como igreja e dissemos, olha, o verdadeiro Deus é esse. Uau, é esse. Então é muito mais do que trazer pessoas para a nossa igreja. É muito mais do que ter um hall de membros. É desvendar os mistérios de Deus no coração das pessoas. Que Deus te abençoe. Eu oro para que você entenda essa palavra. Talvez eu não fui muito claro, que a gente se empolga aqui. Talvez eu não consegui ser claro. Mas o Espírito vai te mostrar. Receba a graça de Deus. Te amo. Em nome de Jesus. Fique com Deus.